Salve galera, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Bom, nessa aula de hoje eu vou explicar os pontos de entrada e de saída do indicador Gênesis, né? E tirando as regras de coloração, só para ficar um pouquinho mais didático, né? Mais voltado para o price action mesmo, para quem deseja operar de uma forma manual, sem ser de forma automatizada, tá? Então, como eu havia falado, eu vou retirar as regras de coloração apenas para fins didáticos, tá? Só para explicar melhor como é o conceito dele. Eu vou vir aqui com o botão direito, excluir a regra de coloração Genesis Bolt. Então, note que o indicador ficou sem coloração, apenas com a barra do ponto zero. Em cima também no gráfico de preço, eu vou retirar a regra de coloração Genesis Indicador, vou mandar excluir a regra de coloração. Tá? Então vamos lá, então, agora vamos no puro Price Action mesmo, o movimento do preço, para a gente poder entender qual que é o nosso conceito. O Gênesis Radar, ele é baseado no indicador no IFR, né? É um dos indicadores que fazem parte. Só que o que é que nós sempre prezamos, né, na Gênesis? Para deixar o setup de uma forma de leitura bem intuitiva e rápida. Porque as tomadas de decisões, principalmente no day trade, elas têm que ser muito rápidas, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho um ponto zero, que é o ponto de referência, né? Prestar atenção nessa barra, que é um ponto de referência, um ponto zero, que é essa linha, que ela no caso está até pintada aqui. Mas aqui são exatamente os desvios do preço. Então, como que é a nossa entrada? Quando essa linha, que é a parte superior do Gênesis Radar, ele está cruzando o ponto zero para cima, ele está nos dizendo um ponto de entrada. Então, nosso ponto de entrada é bem aqui. Esse é o ponto de entrada. Se ele cruzasse para baixo, igual foi o caso que ele cruzou aqui, seria a nossa entrada para venda. Mas note, o que, que nós precisamos ter ainda? Precisamos ter uma confirmação do Gênesis indicador em cima. Tá? Então aqui eu vou demonstrar para vocês como que a regra de coloração ela ajuda. Só que antes, deixa eu só explicar. Pronto, aqui também. Aqui houve um cruzamento logo na abertura do dia. Então ele já cruzou em tendência de alta, depois ele veio corrigindo, desceu até nesse ponto, mas ele ainda assim ele não passou por uma tendência de venda. Que é isso que eu vou explicar agora, por que, que a regra de coloração ajuda. Então agora eu vou clicar com o botão direito, vou inserir regra de coloração, vou ir em mais, Gênesis indicador, inserir, vou inserir sobre o ativo, tá certo? Vamos lá, dou um OK. OK, já voltou a nossa regra de coloração superior. Agora eu vou inserir a regra de coloração Gênesis Bot aqui embaixo. Inserir regra de coloração mais Gênesis Bot. Eu mando inserir aqui embaixo no radar, mando adicionar. OK. Então é isso, ó. O que aconteceu aqui nesse ponto? Quando o Gênesis Radar cruzou o ponto zero para baixo, que foi bem aqui, deixa eu só mudar bem aqui. Note que a nossa regra de coloração, nossos indicadores, ele não confirmou em cima que estávamos passando por uma tendência de baixa. Tá? Então, por isso que ele não pintou aqui em cima. Então, isso é a importância dos indicadores. É porque nessa tela, na verdade, aqui dentro para gerar esse indicador, isso aqui é um conjunto de vários indicadores, gente, que está refletindo em uma cor, apenas em uma cor. Mas aqui nós temos média móvel, temos Fibonacci, todos os indicadores estão aqui para criar essa regra de coloração. Tá? Então, se fosse olhando simplesmente, se cruzar a linha, fazer isso, mas não é. Então, por isso que nós simplificamos e a regra é o seguinte, quando eu tenho uma cor verde aqui em cima, e eu estou começando um ponto de entrada aqui embaixo, estou cruzando a linha, significa que eu estou entrando numa venda. Então, isso aqui cruzou para cima, e aqui em cima está verde, sobre o indicador Genesis One, que é essa linha lilás aqui no gráfico, estamos em uma tendência de compra. Quando esse cara aqui de baixo cruzar essa linha, o Gênesis Radar cruzar, ele está me alertando, estamos em um movimento de queda ou correção. Mas precisamos confirmar no gráfico superior, no gráfico de preço. Se ele confirmar essas cores aqui, descendo, então sim, aí entramos na operação, tá certo? Então note, é muito simples. Às vezes as pessoas acham que precisa ser muito complexo para operar, mas a nossa tendência é exatamente isso. Deixar o mais simples possível. Simples, simplificar. Para a tomada de decisão ser rápida. Então, note, quando esse preço cruzou a linha do ponto zero para cima aqui no Gênesis Radar,
e aqui em cima deu uma confirmação de compra, ó, aqui foi o ponto de entrada, o preço andou, olha, andou até aqui, ó, 14, 15 pontos contra, mas olha o que que aconteceu. Ele não deu saída. Aqui em cima continuou verde, por isso que a gente fala que a gente sai no cinza. Aonde que deu cinza? Cá em cima. Olha, deu cinza bem aqui. Já era quase 5 horas no final do dia. Então ele seguiu o dia todo nessa tendência de compra, tá? Então, deixa eu pegar esse ponto aqui, onde foi a entrada dele. Minto, voltou até 12 pontos, né? Eu marquei no ponto errado aqui. Ele voltou até 12 pontos, então olha, essa tendência andou até em cima. O ponto de saída foi bem aqui, 47 pontos. Então ele ficou 5 horas nesse trade, tá certo? E aqui embaixo, em momento nenhum após a entrada, o Gênesis Radar cruzou para baixo. Ele cruzou exatamente aqui, onde já era na saída. Então é isso. As nossas entradas de compra funcionam dessa forma. Cruzou o Gênesis Radar para cima, do ponto zero aqui, e tem uma confirmação aqui em cima, que é o gráfico de preço está verde, ele está sobre o Gênesis One, tendência de compra. Como que é a tendência de venda? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para trás, o gráfico. Pegar um dia anterior aqui, do pregão anterior, que é onde que tem uma venda, só para a gente exemplificar. Ó, pronto, beleza, está aqui. O dia anterior, então aqui o mesmo caso, mas agora uma situação de venda. O Gênesis Radar cruzou o nosso ponto zero para baixo, foi bem aqui, né, nesse ponto. Ele cruzou aqui para baixo, então daqui ele andou um pouquinho ainda, 2, 3 pontos para cima e já desceu, 20 pontos. A saída, a gente não vai sair só no cinza? Então aqui, isso aqui o preço variou. Para quem quis sair no 20 pontos, tranquilo, quem tem um gerenciamento de risco vai sair no 20 pontos sem problema. Mas olha, o preço veio a 17. Aqui, ó, ele saiu em 4 pontos. Então, é isso aqui que a gente está falando quando sai na cor contrária. Só que muitas pessoas já saem com 10 pontos. Isso vai do gerenciamento de cada um, tá? Mas a cor contrária é esse ponto aqui, esse cinza. Do mesmo jeito aqui que na próxima operação, ainda nesse dia, ele cruzou novamente para cima, dando uma tendência positiva que foi confirmada no gráfico aqui de cima. Então aqui deu outra entrada, ó, e ele deu uma saída, 17 pontos aqui, 18 pontos. Tá? Então é isso, assim que funciona, simples dessa forma, tá certo? Ok, gente, qualquer dúvida, estamos à disposição.